Olá, você está no MangakaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Death March. É um anime muito legal, eu gostei. Começa com um rapaz também que tem essa pegada de ser meio Enzo e tal. E aí só que ele trabalha ali criando games e tal. E aí ele não tem namorada, tal, tá encalhadão e tal. Só que aí ele vai tirar um cochilo e acaba entrando dentro do game. E aí no game ele vai vivenciando, é muito engraçado essa parte. E aí ele acaba salvando uma moça muito bonita ali e tal. E aí ela se apaixona por ele e tal, e assim começa a história. Então é bem interessante porque o game se passa também em eras medievais. É muito nítido que para mangaka eles priorizam muito essa questão da era medieval, porque a era medieval rende muito, né? Você vê que tem vários animes que se passam em eras medievais, ou mesmo eles voltam o personagem principal, eles fazem esse tipo. Isso tá meio que na moda nos últimos anos, né? Para a era medieval. Por quê? Porque é onde vai render, né? Vai ter lutas, vai ter aventuras, vai ter, enfim, nessa era aí, você não é só ter iate, né? Você tinha que ter várias habilidades, né? Pessoalmente mágicas. Então, rende muito, né? Hoje em dia, praticamente magia não serve para praticamente nada. Então, assim, mas naquela era medieval era fundamental, né? Então, que não tinha tanta tecnologia, não era tão fácil, né, fazer as coisas. Então, é... mas hoje em dia realmente é bem diferente, né? Também os valores das mulheres, das pessoas, enfim. Tudo era muito diferente, né? As metas das pessoas. Antigamente o cara era rico, assim, ele era tipo um coronel do reino, tipo uma coisa desse tipo. Ou um rei, claramente, né? Mas assim, mesmo quem não era rei, evidente que rei era um só, para ser rico o cara tinha que ter uma hierarquia boa ali, trabalhando no reino e tal. Ou, sei lá, se fosse um puta mercador ali, né? Um cara ali de vendas, né? Na época se chamava assim, hoje em dia se chamaria feirante ou empreendedor, né? E aí o que acontece? Isso daí, se o cara tivesse muita habilidade, muita agilidade, sim. E tivesse, como todas as épocas, evidentemente, você tem que ter boas ideias e percepção de mercado para saber o que vai vender e tal. Então, isso daí era muito nítido, mas na época se passava com valores diferentes, até dinheiro era diferente, era moeda, não tinha praticamente nota, foi essas eras que começou a lançar nota, não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha Pix, não tinha transferência. Então, era diferente, eram outras épocas. Então, assim, muita coisa era feita com troca, ó, te dou esse vaso, você me dá essa cadeira, tipo esse tipo de coisa. Então não era. Na realidade, a vida é baseada assim. Só que hoje em dia eu até prefiro, claro. Tecnologicamente é mais interessante. Você faz as coisas de um jeito mais interessante. Ó, até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, a gente para comprar alguma coisa entrava na loja, tinha que ficar perguntando o preço, porque aí o vendedor não colocava preço justamente para falar o preço na cabeça dele, o que é crime, mas enfim. E aí a gente tinha que ficar nessa dor de cabeça. Hoje não, você entra no marketplace, tá lá o produto e o preço. Então assim, você já calcula frete, produto, preço e tal, tudo. Então, realmente, eu prefiro muito mais hoje em dia, porque não dá nem para comparar a qualidade de vida. Mas é muito melhor. Só que, claro que assim, por que também antigamente as pessoas viviam mais? Só que de idade, porque não tinha também tanta bebida, tinha, mas não era assim tão, também não tinha tanta coisa errada e tal. O que matava mais era realmente você confrontar governos, confrontar reinos, porque aí ia lá, os caras metiam espada na sua cara e pronto. Então, hoje em dia, até isso está melhor. Você pode ter uma rede social, você pode questionar o governo, você pode até diretamente para um político mandar uma mensagem, tentar conversar. Se você for. Eu já morei perto de políticos influentes, por exemplo. Se eu quisesse, eu fazia perguntas, se eu quisesse, entendeu? Mas eu preferi, eu sempre preferi nunca ter muito relacionamento, tal, com políticos por motivos óbvios do Brasil, né? Então, assim, mas enfim, mas o ponto é esse, ou seja, eu não levei espadada na cara, entendeu? Então essa era é muito melhor. Então, assim, não tem nem comparação. Mas é muito nítido que o roteiro para mangaka é melhor essa era das espadas.
Tem até o próprio, alguns mangás nossos também são voltados nessa era, né? Por causa disso, porque realmente pro roteirista é muito interessante fazer coisas que tem ali uma era, umas histórias ali que tem coisa que rende, mesmo sendo uma história que pega alguém moderno e joga pra lá, né? Que é muito gritante nesse anime.